Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Inside Sales. Eu, como âncora, Miguel Andrade, e mais uma vez com um super convidado, trazendo um conteúdo estratégico para aumentar os teus resultados de vendas, gestão e principalmente crescimento empresarial. Hoje o nosso convidado é super especial, né? O Thiago Lemos, que empreende desde os 16 anos. Hoje é diretor da Move2, uma empresa especializada em tecnologia e consultoria para impulsionar negócios através de inteligência artificial. A ficha dele é grande aqui, então a gente tem muita coisa para falar, mas principalmente ele é investidor serial dos setores de saúde, consultoria, marketing e tecnologia através da Movepar SA. Provavelmente, enquanto eu estou falando isso, ele já está em novo setor aqui, empreendendo, sendo investidor, e é um cara muito especial, é alguém que a gente tem um carinho muito grande, sem dúvidas tem muito know-how para agregar na tua visão de empresário e empreendedor dentro do cenário brasileiro. Thiago, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Foi difícil, a agenda era apertada, mas graças a Deus eu consegui. Seja bem-vindo, meu irmão, é um prazer te ter aqui. Thiago, conta para nós aí, quem é o Thiago Lemos? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Miguel, pelo convite, né, bater esse papo aí. Eu quero também agradecer porque nos últimos meses a Insight Sales está nos ajudando bastante dentro da nossa empresa, né, está gerando valor para nós, não só para nós, mas também para alguns parceiros estratégicos nossos. Bom, o Thiago é um cara que realmente gosta do empreendedorismo, né, eu trabalho desde muito cedo nesta área, né? O primeiro empreendimento, como tu falaste há pouco, foi aos 16 anos, no qual fui emancipado para abrir minha primeira possibilidade de negócio. Que legal! E assim como qualquer empreendedor, né? Muitos sonhos no início, baixa capacidade técnica, baixa capacidade de gestão, né? Me fizeram lá no início empreender, buscar alguns ganhos significativos no início e depois, na hora de estabilizar uma operação preliminar, eu tive as dores da fragilidade de ser um jovem com muita vontade e com pouca gestão, né? Então, assim começou a minha trajetória, né? Eu me formei em economia, fiz depois engenharia de produção, estudei psicologia. Eu acho que o objetivo não era entender os outros, mas entender a mim mesmo, né? E ao longo da trajetória eu passei por várias empresas, várias organizações, eu criei algumas iniciativas interessantes, mas o que me gera mais valor hoje, no meu ponto de vista, tem a ver com a rede de relacionamentos, mas não o relacionamento simplesmente pelo interesse, né, pela venda por si só, mas os relacionamentos que me geram valor de fato, né? Hoje eu considero que eu conheço muita gente bacana, né, que me agrega valor e que molda a minha maneira de fazer negócio e a minha maneira de se posicionar frente às coisas aí do mundo, né? Então, o Thiago é um cara que está sempre querendo aprender, né? Eu consigo identificar muitas falhas no meu dia a dia como empreendedor e procuro corrigir isso, né, para tentar não chegar ao resultado simplesmente financeiro, né? Acho que o financeiro é decorrência de qualquer outra coisa. Verdade. Mas chegar ao resultado como pessoa, como empreendedor, como uma pessoa que pode estar fazendo a diferença na sociedade. Enfim, esse é o meu legado, o meu objetivo. Que legal. Só esse know-how aqui na mesa, né? Então, por isso que eu disse que o Thiago é um cara muito especial, porque a gente, além de parceiro, eu tenho ele como mentor. Muito obrigado pela tua presença aqui, acho que isso é sensacional. E a ideia desse episódio é a gente falar sobre inteligência artificial e inteligência estratégica dentro dos negócios, que é uma das especialidades do Thiago, hoje em conjunto com a Move2, e eles trabalham muito não só com o meio, que é a ferramenta, a tecnologia, mas com a estratégia visando o retorno sobre o investimento. Quando a gente fala sobre processos de escala, eu sempre me baseei em um framework que começa com pessoas testando, validando, e depois tu impulsionando o que funcionou através de processos, que são automações, e conseguindo, através da tecnologia, chegar no gráfico de escala, né? Então esse foi o framework que eu sempre me baseei para conseguir melhorar.
Porque quando a gente fala de tecnologia, hoje, com esse hype, né, Thiago, muitas pessoas acham que a tecnologia ela vai resolver o problema do negócio. Mas se tu não tem estratégia, se tu não tem validação do processo, tu tá potencializando em maior número o que deu errado. Então o buraco se torna maior. Na tua visão, como empresário e que tem ajudado outras empresas a impulsionar o seu crescimento digital e ter essa transformação através da tecnologia, como que tu vê esse cenário dentro das empresas e o que tu busca quando vai fazer esse plano de melhoria? Qual é o passo a passo, o framework? Eu quero entender um pouco da cabeça do Thiago dentro desses negócios. Eu acho que tem duas coisas bem relevantes, Miguel, assim, quando a gente fala em tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta a serviço das organizações. Nós somos uma empresa de tecnologia mais consultoria. O porquê que é importante a consultoria? Não esquecer nunca a visão estratégica e a visão tática das coisas. Né? Geralmente a gente coloca antes da tecnologia, a gente chama de PPT, né? Pessoas, processos e depois vem a tecnologia. Não adianta eu entrar dentro de uma corporação para vender tecnologia se eu não entendo o modelo de negócio, a estratégia de negócio, os objetivos, os KPIs, toda a parte estratégica de evolução do negócio, se eu não entender isso tudo, né, a gente provavelmente vai estar simplesmente implantando uma tecnologia qualquer. Para nós, o mais relevante de tudo é conhecer as pessoas, para ver quem é que são as pessoas que fazem acontecer dentro da corporação, entender bem os processos, porque muitos processos eles podem ser melhorados, né? E antes de tu automatizar uma coisa, tu tem que melhorar essa coisa. É verdade. Né? E depois vem a questão da implementação tecnológica, que a gente sentia falta. Antigamente a gente era só consultoria. A gente dava uma série de opiniões, uma série de indicações, né? Desenvolvia excelentes planos estratégicos, né? Só que na hora da operacionalização, de botar a mão na massa, né? A corporação nem sempre tinha gestão e visão de como de fato fazer aquilo se transformar. Então, a gente acabou mudando o nosso foco para uma atividade mais hands-on, assim, mais mão na massa. A gente costuma dizer que IA, automação, desenvolvimento de software sem estratégia é distração. Tá? É verdade. Então, tem muita gente se distraindo, né? Tem muita gente olhando para o que a gente chama de hype, né? E pouca gente olhando para o ROI, né? Que é o que de fato, que dinheiro que está na mesa, que de fato a gente pode absorver dentro da corporação. E aí, em cima disso, a gente estrutura o melhor projeto tecnológico para sustentar o ROI. Esse é o grande objetivo da Moove. A gente muitas vezes é chamado pela tecnologia, né? Mas muitas vezes a gente entra dentro das corporações, que a gente desenvolve um processo consultivo antes de começar qualquer projeto tecnológico, e a gente acaba identificando que antes da IA são os dados. Né? Perfeito. Muitas vezes a organização não está orientada a dados, ou ela possui alguma coisa que ela acha que é relevante para ela, né? Um pequeno BI que talvez traga algumas informações importantes, mas nem sempre as pessoas estão satisfeitas com a informação que está ali. A organização ela tem baixa cultura de organizar o seu parque tecnológico com a finalidade de gerar dados, né? Então, e antes disso mesmo, né? Muitas vezes a gente entra dentro das organizações e os processos não estão bem estabelecidos, não estão bem organizados. Eu remeto a início da década de 90, né? Assim, muitas empresas estão ainda na fase do sistema de qualidade preliminar, né? Precisam descrever os processos, descrever os procedimentos que ainda não estão descritos, não estão estabelecidos. E tem muita empresa, até mesmo de médio porte, porque o nosso foco hoje são empresas de médio e grande porte, que
basicamente atuam ainda com a capacidade das pessoas de fazer as coisas acontecerem, né? É Então, verdade. basicamente é isso, né? E a nossa metodologia, ela está muito alicerçada nesses princípios, né? Nós entramos para dentro das empresas, nós fazemos o que a gente chama de discovery. Ele pode ser um discovery bem simples, né? Ou um discovery mais complexo, né? Dependendo da dinâmica da corporação e da necessidade da corporação, a gente pode entrar mais a fundo, né, nos processos. A gente costuma conversar, a gente chama de etnografia, né, a gente usa isso muito baseado nos princípios do design thinking, que é entender quem está na linha de frente e as dores que essa pessoa está passando com o processo, para depois a gente estabelecer uma arquitetura que faça sentido para a corporação. Daí a gente coloca nossos squads aí a serviço da organização para resolver a parte tecnológica. Mas tem um processo, né? Tudo é processo, né? Não adianta a gente prometer uma solução se a gente de fato não reconhece o problema. E muitas vezes o problema não é o real problema, né? A gente identifica quais são as causas raízes daquele problema. E a gente tenta atacar essa causa raiz, né? Porque muitas vezes a organização ela fala em melhoria contínua, mas ela não tem um processo de melhoria contínua, né? Ela não tem uma cultura instalada de melhoria contínua, É verdade. né? E isso acaba fazendo com que a visão sobre essa evolução esteja na cabeça das pessoas, mas não na prática. Então, basicamente, é isso que a gente faz e trabalha. Perfeito, Thiago. Tu falou aqui sobre modelo de negócios, né? Eu queria entender a tua visão sobre o que é modelo de negócios e como que os empresários que estão nos assistindo também conseguem traduzir isso de uma forma prática dentro do seu dia a dia. Eu acredito que modelo de negócios nada mais é do que eu conseguir captar os recursos que eu tenho para que o meu modelo de negócio transforme isso em dinheiro dentro do meu negócio. Então, os recursos é tecnologia, tempo, dinheiro, sendo investido em uma estrutura que vai ser potencializador de resultado lá no final. Isso é a maneira macro de a gente entender sobre o que é um modelo de negócios. Na tua visão, que é de empresário bem-sucedido em diferentes áreas e áreas muito disputadas, como saúde, como marketing, como tecnologia, como que tu vê o modelo de negócios e como que tu traduz esse passo para quem ainda não sabe o que é e quer de fato começar a construir um negócio com planejamento estratégico e execução, né? Sair só do pipeline bonito, dos números bonitos e entrar num plano prático de ação. Eu penso, tá? Que eu acho que tudo que tu falou é verdade, mas eu penso bastante que o modelo de negócio tem uma relação direta com o problema que tu quer resolver e com o cliente que tu quer ter. Perfeito. Né? Então, assim, tanto é que o ponto central de um modelo de negócio é a proposta de valor, né? Se tu não entregar valor, tu não tem um modelo de negócio, né? Tu até pode ter uma tentativa de modelar um negócio, mas o grande foco de um negócio é resolver problemas de algum público, né? Então, o coração de um modelo de negócio é a proposta de valor, né? Se a proposta de valor não for clara, né, se ela de fato não resolver um problema, se ela for de difícil compreensão por parte de quem tu quer vender, tu não tem um bom modelo de negócio. Esse é o primeiro ponto. É óbvio que para tu entregar valor, tu tem que conhecer teu público, né? Então, tu tem que ter um público-alvo bem definido e bem segmentado. Acompanhando empresas e startups e empresas que passaram pela minha mentoria ou por alguma consultoria nossa, aqueles empreendedores que têm maior clareza desse problema ou que já vivenciaram esse problema na pele, geralmente entregam soluções melhores, né? É Mais verdade. práticas, mais orientadas e mais otimizadas para a resolução do problema. É óbvio que um modelo de negócio não para em pé só com uma proposta de valor bem feita e com um público bem definido. Tu tem que ter canais que tu chegue da melhor forma possível a esse público, né? Tu tem que te comunicar bem com esse público. Tu tem que contar
a história da melhor maneira possível, né? Tu tem que construir uma relação, aí vem o marketing, que tu conhece melhor do que eu, né? Uma relação que seja verdadeira, né? E que gere, de fato, conexão, né? E validação. Além dos canais, né, tu tem toda uma estrutura de monetização que também tem que ser adequada à realidade do público, né? Então, não adianta eu ter uma excelente proposta de valor e a gente está desalinhado com o que, de fato, o público quer pagar, disponibilizar, enfim. Se a gente constrói uma proposta de valor fantástica e a forma de monetização não está É adequada, verdade. o cliente não vai estar aderente a esse modelo de negócio. E o teu negócio não vai prosperar. Então, para mim, modelo de negócio é um equilíbrio entre várias coisas, né? Recursos que tu aplica, pessoas chaves, parceiros estratégicos, enfim, tu tem dentro do canvas do modelo de negócio o que a gente chama de front stage e o backstage, né? O front stage está relacionado à proposta de valor e à relação com o cliente. E o backstage está a tudo aquilo que a gente precisa fazer de fato, estrutura de custos, parceria estratégica, para sustentar esse modelo de negócio. Então, para mim, modelo de negócio parte de um coração, que é a proposta de valor, parte de alguém que está sofrendo alguma dor, que é o público-alvo, um modelo basicamente de monetização que esteja adequado a isso tudo, e uma estrutura por trás que sustente essa entrega de valor. Então, verdade. eu vejo que muitas vezes em algumas empresas, né, principalmente as nascentes, tá? Até a gente conseguir ter, de fato, fit entre o público-alvo e a proposta de valor, leva tempo, né? Leva tempo, tem que conhecer o cliente, tem que colocar Tem o cliente ajuste, na frente. tentativa, erro. Tem erro, tem acerto, tem teste, muito teste, né? E às vezes o empreendedor não está... ele tem uma visão muito imediatista, né? E essa visão imediatista faz com que haja um desequilíbrio entre essas partes todas de um negócio, né? E o resultado a gente sabe qual é. É verdade. Isso que tu trouxe, Thiago, vai muito com aquilo que a gente acredita dentro da metodologia da Inside Sales. A gente fala muito sobre equalização setorial, que é tu ter o alinhamento entre marketing, geração de demanda qualificada, diversificando canais, construindo um plano de influência, comercial bem ajustado para que tu tenha conversão de maneira contínua, otimizada e cada vez mais relevante como um processo a ser construído no teu time. A parte operacional, que é a entrega, porque não adianta tu vender bem, ter muitas pessoas conhecendo o teu produto, mas a entrega ser ruim. E o ponto principal, que é onde a maioria dos empresários erra, o financeiro, de ter uma estrutura lucrativa, né? Então ele até tem demanda, ele até vende, mas ele vende no prejuízo, porque ele não entende como construir a precificação, a narrativa e o posicionamento para o público, como tu trouxe. E aí, quando tu traz essa visão, eu acho que ela abre muito a possibilidade da pessoa entender que a tecnologia ela vai integrando essas áreas para que tu construa um negócio saudável. E aí tu trouxe o maior erro dos empresários, que é o imediatismo. Ele acha que se investir 10 mil reais hoje, amanhã o negócio dele está funcionando. Mas muitas vezes tu precisa diluir isto para que tu tenha mais tempo de validação e maturação. Então é melhor tu investir 2 mil reais por 5 meses do que investir 10 mil reais por um mês e não deu certo e tu desistir dentro do teu negócio. Entendendo essa premissa que tu trouxe, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é a tua visão mais estratégica quando entra dentro de um negócio e contrata a Move2 e o Thiago para essa orientação. Aonde tu identifica que a maior parte dos empresários do negócio deixa dinheiro na mesa, que quando tu entra, tem aquelas pequenas vitórias, tem aqueles gargalos identificados que se torna exponencial muitas vezes o resultado daquela empresa? Geralmente tem dinheiro na mesa em todos os segmentos da empresa. Tá? Essa é uma percepção que eu tenho e se tu fores na minha empresa, vai ter dinheiro em vários segmentos da empresa, né? O problema todo é que a gente, geralmente o empresário... e eu queria dividir um pouco a minha análise aqui, né? Antes de falar do dinheiro em cima da mesa, né? Tu tem diferentes tipos de empresa,
né? Hoje a gente está atuando num público mais de médio e grande porte, que é completamente diferente do empreendedor de micro e pequena empresa. Quando tu começa um negócio, geralmente tu é sozinho, né? Tu faz tudo, né? E quem faz tudo não consegue fazer as coisas da melhor forma possível. O eu empresário, né? E é uma realidade de 90% dos empresários do Brasil, né? E é difícil tu exigir, né, que esse ser sozinho consiga otimizar tudo, porque o negócio é algo sistêmico, né? Então, geralmente, as corporações, elas nascem com muita perda, né? Alguns vão prosperar e vão conseguir passar uma linha específica de crescimento e, a partir daí, crescer. E outros vão se manter na mesma esfera pelo resto da vida, né? Geralmente, eu costumo dizer que um negócio equilibrado, e isso não é uma visão só minha, ela passa por um grupo de empreendedorismo que tenha características distintas, né? Alguém que é muito bom na parte financeira, né, e de administração, alguém que é muito bom na parte comercial, né, e alguém que é muito bom na parte técnica, né? Se a gente tiver esse conceito de informação de empresa, de informações de empresa, provavelmente a gente vai ter uma menor possibilidade de perda em como é hoje o processo de empreendedorismo nacional, né? É verdade. Se hoje eu pudesse dizer assim, olha, tu vai começar um negócio, pensa nesse tripé, porque esse tripé ele vira jogo. Ele vai fazer com que tu não perca? Não, você vai perder igual e você vai ter as mesmas dores, né? Só que tu vai diluir e concentrar as expertises para tu fazer um negócio mais sustentável ao longo do tempo. Sobre o processo de perda, tu consegue identificar, principalmente em pequenas e médias empresas, perda na parte fiscal, né? Muitas vezes tu não tem uma assessoria fiscal que de fato gere valor para ti, né? Que Muitas vezes entenda. tu contrata a figura do contador para fazer o básico, né? E tu não te preocupa com a parte fiscal. Tu tem perda na produção, muitas vezes, quando for uma empresa industrial ou numa empresa de serviços, porque tu não mensura da melhor forma possível qual o custo para executar aquela ação, né? E muitas vezes passa despercebido, né? Que tu está gastando mais para fazer algo que poderia ser mais otimizado, né? Passa pela parte administrativa, então tu tem perdas em todos os processos, né? No administrativo, muitas vezes tu toma decisões de ter um estoque porque tu acha que tu vai ganhar no volume da compra e aí tu bota um estoque gigantesco e tu não consegue ter um planejamento orientado por venda, né? Na parte de produção, tu tem dificuldade de planejamento e controle da produção, que também gera estoque de insumos. Enfim, são inúmeras as fontes de perda dentro das companhias, né? E é sistêmico, é difícil e não é evento, né? É processo, né? Se tu trabalhar com uma visão orientada a agora eu vou fazer um processo de análise das minhas perdas e fizer algo pontual, tu vai resolver o problema num curto espaço de tempo, tu vai identificar os problemas e tu não vai resolver de fato de forma sistemática. Então, por isso que eu sempre falo, né? Melhoria contínua dentro das corporações deveria ser uma área específica. É o gerente de melhoria contínua, né? Por quê? Porque ela é processual, né? Tu sempre tem que estar cortando as unhas, porque senão as unhas vão crescer. E as corporações não têm essa característica, principalmente as corporações de pequeno e médio porte, né? Geralmente, uma grande corporação tem uma área de qualidade, né? Que daí é uma outra visão que eu tenho, né? Que a área de qualidade não é simplesmente processos, não é uma área de qualidade orientada por aquilo que era na década de 90, né? Onde surgiu o movimento de qualidade.
Tu não pode ter caras especialistas só em processo, tu tem que ter cara de tecnologia, porque tu tem que automatizar esses processos. Tu tem que ter cara que possa estar analisando causa raiz de problema. Então, é um movimento que também é multidisciplinar, né? Tu não tem como estar estabelecendo um perfil único para tratar a melhoria contínua dentro das organizações. E eu vejo que hoje, né, é óbvio que muitas pequenas empresas não têm nem recurso suficiente para isso, né, e geralmente o pequeno negócio vai como dá, né, é mais ou menos isso, pela falta de recursos que se tem, mas eu entendo que poderia ser diferente se a estrutura base no processo de empreendedorismo fosse mais clara, né? Se a pessoa tivesse mais clareza no processo de empreender. Eu mesmo já empreendi várias vezes sem essa estrutura básica, né? E até hoje, né? Muita dependência, muita dor. A gente sabe que está perdendo de um lado, só que a gente acaba olhando para aquilo que de fato acha que está dando resultado. E essa é a dinâmica do dia a dia do empreendedor, né? É óbvio que empresas de maior porte já têm uma capacidade de se estruturar melhor, né? E conseguem ter um pouco mais, um pouco mais de possibilidades para identificar os dinheiros que estão na mesa, É né? verdade. Só que também tem problemas, né? Eu diria que não há empresa que tu não consiga achar dinheiro na mesa. Verdade. Isso que tu trouxe aqui é o reflexo, né? O empreendedor brasileiro, ele é o herói da nação porque ele precisa mudar a vida dele, a realidade dele, e ele está buscando alguma coisa para fazer com que a vida dele seja diferente até aquilo que foi proposto hoje, com todo o ambiente que ele vive. E dentro desse processo, ele não consegue visualizar, né, como que eu vou fazer o meu negócio crescer. Primeiro, ele olha o negócio como um autoemprego. Então, se eu trabalho CLT, eu ganho um salário mínimo. Se eu ganhar R$ 2.000 hoje no meu negócio, sem ninguém me mandar, eu estou feliz. Só que esse estágio da vida dele, ele acha que vai ser feliz. Ele vai estar 4 horas trabalhando e o resto do dia na praia com os R$ 2.000 que ele construiu. Mas, na verdade, é que o negócio ele vai ter um preço caro a ser pago, seja em dinheiro, seja em tempo. Se tu não tem dinheiro para pagar boas pessoas para fazer, tu vai ter que aprender a construir isso e testar dentro do teu negócio. Se tu tem dinheiro, tu vai correr o risco desse dinheiro ser investido e não ter ROI, que é uma palavra que a MoveTo gosta muito, né? Esse retorno sobre o investimento. Então, quando a gente olha para esse cenário, o principal objetivo é como eu consigo utilizar o recurso que eu tenho para transformar isso no próximo degrau. Porque os empresários que olham para o Thiago dizem, pô, o Thiago chegou até aqui e deu tudo certo para ele. Só que o Thiago é um multi-investidor que já abriu negócio, fechou negócio, vendeu negócio, fez fusão de negócios. Então ele construiu um passo de cada vez com tentativa e erro e muitas vezes pagando um alto preço no seu tempo e até mesmo investimento para que isso acontecesse. Então eu queria que tu trouxesse aqui, Thiago, um pouco dessa visão de como construir isso de quem está começando do zero. Porque a gente vê que quando eu começo o processo, eu sou o processo. Só que se eu não documento o processo, eu vou ser sempre o processo da minha empresa, né? As pessoas dizem assim, todos os meus vendedores me procuram para fazer uma venda. Eu pago as pessoas, mas quem tem que vender sou eu. Claro, tu é o processo da tua empresa, o processo está na tua cabeça. Tu nunca documentou, tu nunca treinou, tu nunca criou um manual, tu nunca ensinou. Como é que tu vai transferir esse conhecimento? Então, o primeiro passo, eu não tenho dinheiro, eu estou fazendo, mas eu estou documentando, eu estou gravando, eu estou criando um playbook, eu estou analisando e melhorando o meu funil. Depois que eu contratei alguém, essa pessoa vai ser modelo e vai seguindo e naturalmente eu vou ampliando os meus resultados com o recurso que eu tenho. Como que tu vê esse processo gradual de crescimento para empresas que não têm tanto dinheiro para investir, mas que olham hoje o hype da IA, o hype da tecnologia e querem começar esse passo gradual dentro do seu negócio? Eu considero que a cultura é base de uma organização, não importa se essa organização tenha uma pessoa só, né? E para tu criar cultura, tu tem que acreditar e agir conforme aquilo que tu acredita. Para tu acreditar em alguma coisa, tu tem que ter referência. É verdade. Né? E até hoje, na verdade, eu tenho muitas referências, né?
Pessoas que me ensinaram, que me ajudaram, que eu aprendo, né? E para mim isso é base de tudo, né? Essas pessoas, como que elas fizeram, né, para estruturar a organização delas? E são empresários extremamente bem-sucedidos, né, que, enfim, foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? E, 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 de certa forma, tinham os mesmos problemas que qualquer um, né? As mesmas dores, as mesmas dificuldades. Agora, eu sempre começaria pela cultura, né? E também, né, uma questão inerente a aprendizado contínuo, né? As pessoas acham que estudaram lá atrás e hoje estão preparadas para ir para o mercado de trabalho. As pessoas confiam muito nos diplomas, É verdade. e pouco no conhecimento adquirido ao longo do tempo. E não é só o conhecimento adquirido, mas é o conhecimento adquirido e o conhecimento implementado, né? Implantado, porque tu aprende de fato fazendo, né? Não adianta tu sentar numa cadeira escolar que tu vai absorver uma série de coisas, mas o aprendizado se dá na transformação das coisas, né? Na É experimentação das verdade. coisas. Então, a primeira grande coisa que eu falo é que essa cultura tem que estar alicerçada a um modelo de crescimento, né, baseado em outras experiências que possam te levar a patamares maiores, né? Se tu tem uma cultura que tu quer se autofinanciar e ser uma pessoa orientada a ser seu próprio chefe, provavelmente você vai ser seu próprio chefe, mas tu vai ter uma restrição na sua caminhada. Um teto de crescimento, Um né? teto de crescimento. Agora, se tu quer ser uma empresa maior, que abranja outros mercados, que saia enfim, da sua comunidade e consiga vender para fora, talvez tu possa ter uma outra forma de agir, né? E isso, para mim, é fundamental, é ter cultura mais uma capacidade de aprendizado sistêmico, né? Tudo isso tem a ver com o processo, né? Eu diria que tornar estruturas processualizadas é um desafio de qualquer empresa, né? Como essa empresa não vai depender de uma, duas, três pessoas, né? Como que essa empresa vai minimamente escalar? Porque a gente hoje fala em escala, a gente sempre pensa no faturamento recorrente que está entrando dentro da tua empresa, mas escala não é isso, né? Só, né? Também é, né? Escala tem a ver com como que a minha empresa se comporta de forma não só automatizada, mas de forma processualizada, né? Como é que ela se comporta no dia a dia, como é que ela segue padrões, como é que ela evolui esses padrões também, porque o cliente muda, né? Então, muitas vezes a gente tem empresas engessadas em padrões sem olhar de fato qual o resultado para o seu cliente. Então, ela esquece o cliente e dá foco no padrão, ela dá foco no processo. A lógica é tu olhar para o processo e adequar ele à proposta de valor que tu quer entregar para o teu cliente. Esse vai e vem, ele tem que ser um hábito dentro da companhia. Então, tudo passa por cultura, aprendizado e implementação e teste, né? Perfeito. Aí tu vai ajustando isso ao longo da tua caminhada. É fácil? Não, não é fácil. Né? Dá trabalho, né? É um processo é uma lógica de muito esforço, porque nem sempre a gente é levado a seguir processos, né? A gente muitas vezes cede, né? E às vezes tem que ceder, né? Por quê? Porque o teu cliente está pedindo que tu ceda. E se muitos clientes pediram que tu ceda, talvez o teu processo esteja equivocado, É né? verdade. Então tu tem que refazer ele, né? Então, a grande dor de um processo de empreendedorismo e de não só o empreendedorismo raiz, aquele que todo mundo fala, o cara vai lá, faz acontecer e tudo mais, mas o empreendedorismo metodológico, que eu chamo, né? Que vai fazer, de fato, a nação prosperar, né? Porque simplesmente ser um cara fazedor, ser um cara com ideias, ser um cara com propenso ao risco,
não leva uma nação para outro lugar. Né? Uma nação verdade. só vai para outro lugar quando tu tem método, né? E tu tem capacidade de crescimento de negócio. Né? Porque senão todo mundo vai se autossustentar, todo mundo vai se achar chefe, né? E no final das contas, na última linha, não tem dinheiro. Né? Então, para mim é isso. Né? Perfeito. E, Thiago, eu tinha aqui uma pergunta que a gente sempre faz, e aí tu iniciou ela, já a resposta dela, mas eu queria aprofundar contigo. Quais são as tuas referências? Como que o Thiago se tornou esse multi-investidor, esse empresário de Nem tanto. sucesso, esse empresário de sucesso, e construiu um negócio que de fato agrega valor para outros negócios? Quais são as tuas referências e como isso moldou hoje o Thiago, a Move2 e os outros negócios que tu impulsiona? Eu sou um cara que estudo bastante, Miguel. Assim, estudo, leio até um pouco demais, porque eu às vezes, quando tu absorve muita coisa, tu também tem muita coisa na cabeça. Mas eu costumo dizer que as minhas referências são próximas. Eu não fico referenciando um cara que eu não tenho acesso. Um Elon Musk da vida, um Steve Jobs. Eu não tenho referência desses caras aí, porque eu acho que tu até pode tirar alguma coisa, mas eu gosto de coisa real, né? Então, assim, eu posso citar duas mãos cheias de empresários e empreendedores que eu admiro absurdamente, que estão próximos, que eu posso ligar para eles e Que pedir uma legal. mentoria, né? Assim, se possível, eu posso até citar alguns nomes, Claro. né? No setor de tecnologia do Rio Grande do Sul tem vários, né? Tem o César Leite do Grupo Processor, tem Alexandre Trevisan da YouMove, tem James da CWI, tem Cristiano Franco da Poatec, que fez acho que a maior venda dos últimos anos de tecnologia do Rio Grande do Sul para uma empresa, para grupos americanos. Tem, enfim, diversas áreas, não só na tecnologia, né? Mas assim, na área de distribuição e de ferramentaria e de ferramentas tem o Regis Pandolfo. Eu costumo verificar, né, as características de cada um deles. Tem na área jurídica o Michel Gralha, enfim, tem várias pessoas que estão nessa rede de relacionamento e cada um com as suas características, cada um com seus posicionamentos, mas sempre tem algo em comum, né? Em comum entre eles, né? Uhum. O que é comum entre eles é o que eu tento aprender, né? E nem sempre é fácil, porque todos eles têm capacidades fantásticas, assim. Mas, assim, foco, determinação, confiar no processo, confiar na caminhada, buscar relacionamentos saudáveis do ponto de vista empresarial. Né? Então, assim, se eu pegar cada uma dessas figuras, eu consigo tirar mais ou menos umas 10 a 20 características que me agregam e que eu muitas vezes genuinamente não tenho. Né? Mas o não ter uma característica não significa dizer que eu não consiga buscar ela. Né? E para buscar ela é como qualquer outro aprendizado. É sequência e frequência. Tu tem que botar na tua rotina, É verdade. né? E tu tem que dizer assim, cara, eu vou trabalhar essa característica aqui para eu um dia poder estar próximo a esses caras, né? Então, assim, esses sim são empreendedores bem-sucedidos, né? Eu citaria outros, assim como o Bobsin da Zenvia, o Testa da Agibank, né? Que é um cara novo, jovem. Esses dois são caras jovens que conseguiram escalar, conseguiram fazer IPO, conseguiram fazer empresas realmente relevantes. Tem figuras na tua área que são bem interessantes, né? O Denner da V4 é um menino que eu vi ele prosperar. Ele tinha um escritóriozinho aqui em Canoas, agora está estourando. É Né? verdade. Num primeiro momento, as pessoas fazem o quê? Quando vêm essas figuras, as pessoas julgam e dizem assim, deu sorte ou está fazendo alguma coisa errada. Né? É É a verdade. primeira defesa de qualquer empreendedor, ainda mais quando o cara prospera na área que tu tá. Uhum. Né? Para mim não é isso, né? Para mim ele teve muito mais competência, ele teve uma visão que outros não tiveram e de fato está agregando valor para o seu público final, né? Porque é Então, verdade. essas pessoas que nem sempre eu tenho
total acesso, mas eu já tive acesso e conexão, me ensinam bastante, né? E não importa a idade que eu estou, eu sempre vou estar aprendendo com essas figuras, porque de fato esses são empresários bem-sucedidos e bem desenvolvidos, né? Acho que é Perfeito. isso. Não, muito bom. Eu acho que quando a gente entende que referências, né, são um norte para construir uma trilha de sucesso, porque o ambiente ele molda muito, né, Thiago? A gente fala muito sobre ter essa frequência em ambientes que te tirem da zona de conforto, que mostrem que o mundo é muito maior do que tu imagina, porque quando começa um negócio, o cara que fatura 5 mil reais parece que ele é o milionário do teu mercado, porque ele fatura 5. Aí tu tá no meio de quem fatura 5, tem o que fatura 100. Aí tu acha que aquele que fatura 100 é extraordinário. Aí tem o cara que já fatura 1 milhão. Né? E cada vez mais, o que me fez crescer, o que fez a Inside Sales prosperar, foi fazer investimento naquilo que nós não tínhamos competência naquele momento para saber, mas que o acesso nos daria uma direção e um caminho. Né? Então, todo ano, eu dobro o meu investimento em capital intelectual, em acesso a novas pessoas, em inteligência estratégica e comercial, para que a gente possa agregar isso para os nossos clientes, mas principalmente se tornar pessoas mais relevantes. Né? E muitas vezes o empresário ele quer ser o herói de si mesmo e não quer construir, né, o caminho de buscar ajuda. E hoje o que a Move2 faz é exatamente pegar os empresários que estão dando certo ou que têm algum gargalo e potencializar isto. Porque nem tudo que eu estou fazendo que está dando certo significa que eu cheguei no máximo da minha potência como negócio, né? E a Move2, ela tem uma capacidade muito grande de olhar para esses pequenos detalhes e impulsionar crescimentos. E eu queria que tu me trouxesse, Thiago, quais são os detalhes que tu percebeu ao longo da tua trajetória que constroem um negócio de sucesso? Quais são os requisitos que são padrões, que, claro, cada negócio tem a sua particularidade, tem o seu timing, tem a relevância de mercado, mas que tu identifica que, bem feito, são pontos que impulsionam o negócio para crescimento? Muitas vezes não é metrificável as características que eu vou trazer aqui, mas para mim elas aparecem em muitas pessoas, né? Para mim, a primeira ponto eu vou chamar de irresignação, né? O cara que é irresignado, né? Ele não dá o braço a torcer, ele tem muito claro as suas premissas, as suas crenças, os seus conhecimentos, né? E ele vai, enfim, fazer o que for necessário fazer para que aquela visão dele, de fato, aconteça, né? Muitos vão achar impossível, mas ele vai fazer, né? Isso para mim é um ponto. Segundo ponto, tem a ver com que é muito tênue, né? Mas as duas características são positivas. Uma autoconfiança muito grande, né? Mas uma humildade em saber que necessita aprender. E é muito tênue isso. Uns parecem ser mais humildes, outros nem tão humildes, né? A luz de outras pessoas pode parecer até arrogante, né? É verdade. Mas muitas vezes essa arrogância ela está alicerçada num alto grau de conhecimento, né? E de crença, né? E aí é muito tênue essa linha entre a humildade de querer aprender e um posicionamento forte, né? Eu acho que eu aprendi isso com várias das pessoas que eu citei aqui, né? Que é surfar essa onda e conseguir ter essas duas características de forma muito clara, né? Uma outra coisa bem importante para mim, né, o que a gente chama de lifelong learning, né, que é o aprendizado ad eterno, né? Aquela lógica de tu pegou o diploma na universidade e achou que acabou ali, nem começou, né? Nem começou porque o nosso sistema educacional não ensina o que deveria ensinar, né? A maioria do nosso aprendizado vai ser nas relações e vai ser no dia a dia. O campo de Né? batalha, né? Na vida como ela é, como eu chamo, né? Uma coisa, mapa é mapa, território é território, né? Tu pode até ter o mapa, mas se tu for pro território, as coisas vão ser bem diferentes, né? Se cercar de gente boa, né? E gente boa nem sempre é a melhor tecnicamente falando, né? Gente boa tem a ver muito mais com comportamento para mim do que
simplesmente o melhor técnico, o maior especialista. Porque tu tem muitos grandes especialistas que são arrogantes, que não querem aprender mais, que acham que sabe tudo, né? E muitas vezes essas pessoas elas chegam num limite muito rápido. É verdade. Agora, se tu tiver pessoas que de fato conseguem ter características de disponibilidade de aprendizado, de vontade de trabalhar, porque hoje todo mundo acha que não tem que trabalhar, né? Todo mundo acha que vai conseguir ganhar É verdade. dinheiro fazendo qualquer coisa na internet e tu vai de uma hora para outra ficar rico porque o cara lá o influencer A, B, C e D ficou. E também ninguém sabe que esse influencer A, B, C e D fez para chegar aonde chegou, né? Verdade. São coisas que teve trabalho. Pode ter certeza que teve E muito tem trabalho. ainda, né, para ele Teve, poder. tem e terá, né? É mais Isso ou aí. menos isso, né? Então, se cercar de pessoas boas e entender que tu não é o cara, né? Não importa aonde tu chegou, né? Tu tem que saber que sozinho tu não vai a lugar nenhum, É né? Eu verdade. nunca consegui construir uma coisa sozinho, tá? E isso é uma coisa que eu falo e as pessoas que geralmente estão comigo aí, eu tenho vários parceiros de negócio que estão sustentando essa caminhada aí, que são outras pessoas que eu admiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Luciano Weber da Device, Gilney da Voale, André da Ibrause, enfim, são pessoas que sempre tiveram uma parceria comigo de negócio, né? E que me fazem querer evoluir, né? Então, as pessoas que estão em volta, elas não podem te admirar, né? Elas têm que te provocar, né? Porque se ela te provocar, tu vai evoluir, né? Se ela ficar te admirando, jogando confete na tua cabeça e dizendo que tu é o bom, né? Tu só vai para baixo, né? Então, a gente precisa de pessoas que respondam aos teus estímulos, mas que te empurrem também, né? Porque senão tu vai entrar numa zona de conforto e no final das contas tu não vai evoluir. Perfeito, muito bom, Thiago. Eu queria aqui fazer as últimas perguntas, que eu acho que são relevantes, né, para a gente poder trazer um pouco do que é o Thiago, que é a Move2, que hoje impulsiona negócios. O que é, né, a IA aplicada a negócios de maneira prática e como que as empresas que estão acompanhando podem ter acesso ao que a Move2 faz e como que a Move2 faz esse impulsionamento e essa conexão da IA aplicada dentro dos negócios de todos os setores que a gente conversou até aqui. Geralmente, tá, quando a gente fala em IA aplicado a negócios, a gente surfa um pouco da onda do hype, Uhum. tá? Porque nem sempre as soluções estão ligadas à IA. É óbvio que, né, a gente está num processo evolutivo, né, de aprender mais com isso tudo que está acontecendo, com essa nova onda aí, né? Foi assim lá atrás, quando surgiu eu já estava empreendendo quando surgiu a internet, né? As coisas vão se estabilizar, as pessoas vão aprender, e costuma ser assim nos ciclos, né, econômicos globais, né? Sempre tem um pico de ansiedade, daí as coisas se estabilizam, a tecnologia continua a evoluir, né, em benefício próprio da humanidade, e a gente costuma aprender nessa trajetória e implantar cada vez melhor as tecnologias de uma forma mais adequada, né? Isso faz parte do jogo. Nós da Move, a gente sim conhece tecnicamente como aplicar isso em negócios, como otimizar processos, como conectar as ferramentas que se tem no mercado, como desenvolver uma análise de dados orientada a não simplesmente usar as LLMs de IA, mas também desenvolver algumas coisas próprias, né, do ponto de vista de machine learning e de outras aplicações tecnológicas. Mas, de novo, basicamente, a gente sempre começa por um problema ou por um dilema, né? Por um desafio organizacional, né? Então, as empresas, elas nos procuram por isto, né? Nós entramos dentro da empresa, nós fazemos esse período de discovery, que a gente chama, até ter uma arquitetura. A gente faz a arquitetura da solução tecnológica que vai, de fato, gerar resultado financeiro para a empresa.
Não adianta só desenvolver uma arquitetura e mostrar para o gestor, vai ser assim que vai funcionar, um fluxo bacana e bonito, né? A gente costuma demonstrar isso, a gente faz um protótipo, né, do como vai ser essa aplicação e como essa aplicação vai ser usada pelas pessoas da empresa, porque quando o cara olha, ele se sente pertencente àquela solução e ele vai dar uma cara melhor para aquela solução, né? Finalizamos isso, a gente começa a implantar. E como é que a gente implanta? Ou a gente implanta através de um projeto, né, com início, meio e fim, no qual a gente tem que entregar uma tecnologia que resolva um problema, ou a gente entra para dentro da companhia, né, através de contratos, né, e esses contratos têm um squad, um grupo de pessoas que, ao longo de 1 ano, de 2 anos, começa a identificar uma série de oportunidades de melhoria dentro das companhias, dentro das empresas, e a gente começa a trabalhar isso e ser um elo entre aquela melhoria contínua de fato, né, e a implementação de soluções tecnológicas e a empresa. A gente desonera a empresa. Geralmente, né, isso aconteceu com alguns setores, né, como, por exemplo, o varejo, né? O varejo se transformou tanto que acabou sendo empresas de tecnologia dentro do varejo. É Então, tu verdade. entra dentro da Magazine Luiza, tu tem, enfim, mais desenvolvedores que uma fábrica de software, né? Vários outros setores, né, aconteceram esse movimento bancário. Há muito tempo o Brasil é referência no setor bancário e é referência pela sua tecnologia. Agora, tem empresas que não precisam ter 5, 6 desenvolvedores. Elas podem estar atuando, né, sob forma de uma espécie de BPO. A gente está acostumado com BPO financeiro, no qual alguma empresa suporta toda a parte financeira. A gente acaba trabalhando como um BPO de tecnologia, de IA, né, de melhoria contínua, né? Então, com os nossos squads, a gente suporta esse desenvolvimento das empresas. E para aquelas que não têm ainda uma cultura estratégica, né, e não tem capacidade, enfim, financeira de contratar o melhor C-level, né, do mercado, a gente tem uma solução que está muito orientada a fazer esse papel, né? Que é o C-Level as a Service, né? Então, tu tem um cara que é de dados, que é o CDO, né? O cientista de dados que pode fazer esse processo. Tu tem um cara que é de tecnologia, que é o CTO as a Service, que pode estar ajudando no processo. Então, a gente tem níveis de serviço, né? Para suportar o crescimento e desenvolvimento empresarial nessas frentes, né? Nós hoje estamos construindo uma ferramenta que já está bem avançada, né? Um grande problema da IA dentro das corporações, para mim, é governança, né? É segurança, né? Tem gente contratando IA como se compra maçã na feira, né? É verdade. Existem mais de 50 mil aplicações micro SaaS de IA para resolver inúmeros problemas, desde a parte de marketing, a parte de RH, a parte jurídica. E o consumo está sendo dado sem uma governança estratégica, né? Então, o pessoal da área de negócio vê uma solução, vai lá e contrata, né? E isso não passa pela governança de tecnologia. Então, a gente está construindo uma plataforma orientada à governança, orientada a aprendizado de uso, para que as corporações consigam fazer com que seus dados não saiam da sua estrutura, né? E, de fato, tu possa aproveitar todo o potencial das LLMs, das aplicações de IA, num ambiente controlado, né? Que eu acho que é a grande sacada. Provavelmente alguém dos big players está fazendo isso, mas nós vamos fazer igual porque a gente entende que está muito conectado aos nossos valores e às nossas crenças, né? Que a corporação ela não pode deixar brecha, né, neste mercado, né, e pontos não amarrados, né? A gente está vendo uma série de
problemas organizacionais, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, de sequestro de informações, de sequestro de verdade. dados, né? Vários amigos meus aí, empresários, acabaram de passar por situações complexas, e a IA é uma porta super aberta para isso, né? Eu entro em uma organização que os caras não sabem quem está usando o quê, que arquivo da corporação estão subindo para fazer uma aplicação bem básica, na verdade. As pessoas ainda não conhecem nem o que a gente chama de prompt engineer, né, que é a engenharia de prompt, né, que é como tu buscar as melhores informações, né? Então as pessoas estão usando as LLMs aí, as ferramentas de IA como um Google melhorado, né? E na verdade tu tem inúmeras aplicações que É ainda verdade. tem que se desenvolver. Então basicamente é isso. Perfeito. Thiago, queria te fazer a última pergunta, que ela é bem pessoal, né, por tudo que a gente já construiu até aqui, pelo relacionamento. Eu queria que tu trouxesse o porquê que tu confiou no Miguel e na Inside Sales para se tornar parceiro da Move2 em outros negócios que tu também tem participação e também fora dos teus negócios, hoje tu é um dos principais promotores que acaba indicando a Inside Sales. Por que tu confiou no Miguel e na Inside Sales quando tu conheceu, né, o Miguel e a Inside Sales dentro do teu processo de busca da construção comercial? Em primeiro lugar, a prospecção de vocês funcionou, né? Porque ela vendeu para mim, né? E eu não sou um cara que compro fácil assessoria de marketing, né? Eu já tive mais de 17 agências, né? Sempre tive dor, né? Em um determinado momento eu absorvi uma operação, né? De uma agência, né? Achando que poderia criar um serviço diferente e eu não consegui, né? Por uma série de fatores, né? E vocês fizeram uma abordagem que para mim foi, apesar de ser uma abordagem automatizada, né? Foi uma abordagem que de alguma forma me demonstrou valor. E depois, né, com as explicações de como funciona o processo de vocês, eu entendi que gera muito valor, diferente de outras agências que só estão orientadas a SEO, Google, marketing digital do ponto de vista de redes sociais e etc. Eu acho que tem uma questão aqui que para mim é fundamental, que é venda. Né? No funil todo, tem o funil de marketing, eu entendo isso, né? E tem o funil de vendas, né? Tem a lógica de vendas, né? E eu acho que tem método para vender, né? Tem método, tem experiência e tem uma estratégia para vender, né? E vender não é só automatizar, até porque, apesar de eu trabalhar com IA e tecnologia, tá chato isso, né? O LinkedIn virou só automação o tempo inteiro, É né? Então, as verdade. relações, elas, principalmente do marketing, estão muito automatizadas, né? É um remarketing que te segue, né? Tu conversa com alguém que não é uma pessoa, é um robô, né? Agora, a venda, para mim, é a oportunidade que se tem ainda de conversar com pessoas, né? De trocar, né? Eu sou um cara que apesar de hoje estar numa posição de venda, eu costumo dizer que eu tenho dificuldade de ser um vendedor incisivo, né? Eu prefiro ser um cara relacional, no qual ontem mesmo eu estava conversando com um C-level, eu marquei uma reunião com o C-level de uma empresa chinesa que tem 9.000 funcionários, que está em São Paulo, está começando a construir uma fábrica, né? Um especialista fantástico em hidráulica e cilindros hidráulicos no Brasil. Um cara que em uma hora me ensinou muita coisa sobre cultura chinesa, sobre o modelo de negócio dele, sobre as áreas-alvos dele. Então, Legal. aquela uma hora não foi uma hora de vendas, apesar de eu ter capturado o cara como venda, mas foi um relacionamento. Então, a Inside Sales nos ajudou, ou está nos ajudando, na verdade, a criar uma lógica de vendas adequada ao nosso negócio, né, com método, e eu acho que vocês executam muito bem
o discurso que vocês passam para o cliente de vocês, né? Acho que isso é uma coisa bem importante. E a dedicação, assim, porque muitas vezes o cara vende uma coisa e depois some, né? Assim, no marketing tem muito disso, né? Como as empresas de marketing muitas vezes têm um ticket baixo, um ticket pequeno, né? Ela tem que atender muita gente e não tem personalização, não tem atendimento one-to-one, assim, um atendimento rápido, né? E vocês estão conseguindo fazer isso, né? Então a gente está muito feliz, né? Até agora por essa parceria, né? Já estou trazendo pessoas de fora para Inside Sales, mas sempre naquela ponderação que hoje em dia a construção ela é coletiva, né? A gente tem que dar feedback, a gente tem que dar tanto feedback de vocês como clientes nossos, é importante ter, quanto nossos para com vocês como parceiros estratégicos, né? Então, a evolução ela é coletiva e contínua, né? E vocês estão de parabéns, né? Pelo menos as frentes que eu estou acompanhando, está tudo muito bom, né? A gente está conseguindo ter resultados significativos e dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar. Então, a gente sabe também quem que a gente pode puxar a corda, né? Tem gente que tu puxa a corda arrebenta, né? E eu acho que vocês são pessoas que a gente pode puxar mais a corda cada vez mais. Legal, fico muito feliz, Thiago. É um prazer te ter aqui, é um prazer poder compartilhar, né, um pouco do teu conhecimento, da tua trajetória, do que a Move2 tem feito por outros negócios. Quero que tu volte aqui para contar os cases que a Move2 tem, que são centenas de cases, tem cases grandes, principalmente na área industrial, né? Então é sempre bom reforçar os valores que vocês têm, mas principalmente, né, aquele elo que nos liga ao foco no cliente. Que assim como a Move2, a Inside Sales, o foco é resultado, né? A Move2 fala muito sobre ROI, a Inside Sales fala muito sobre vendas de maneira consistente e previsível, então isso casa muito bem com a nossa visão, por isso que a gente até rompeu, né, a barreira só da parceria comercial, exatamente por compartilhar desse mesmo mundo. Como que faz para encontrar o Thiago nas redes sociais, a Move2? O Thiago, para quem não sabe, toda semana no LinkedIn tem artigos falando sobre negócios, inteligência artificial. Então, como que as pessoas te encontram no LinkedIn, Instagram, um pouco da Move2 nesse novo momento? Para você que chegou até aqui e quer saber como a Move2, o Thiago, com a inteligência estratégica, pode impulsionar o teu negócio, aqui embaixo vai ficar na descrição e também na tela o LinkedIn do Thiago, que toda semana ele está produzindo conteúdos dentro do LinkedIn dele falando sobre negócios, sobre aplicada a negócios e como impulsionar outras empresas. Então você quer conhecer um pouco mais da Move2, basta clicar aqui embaixo. E se você também quer conhecer um pouco mais da Inside Sales, de como a gente implementa esse processo unindo marketing, vendas, plano de crescimento, basta você seguir @eu-sou-Miguel-Andrade lá no Instagram ou @Inside Sales. Você vai conseguir ter acesso a todo esse material, a toda essa metodologia que tem impulsionado o negócio. Thiago, muito obrigado pela tua presença. Quero que tu deixe as tuas considerações finais e vai ser a primeira de muitas. Tenho certeza que tu vai voltar aqui para a gente compartilhar ainda mais da tua trajetória. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a todos da Inside Sales, né, que nos ajudam aí, que estão sempre conosco, né, o Lucas, o Niel, enfim, toda a turma da Inside Sales. E espero que nós possamos juntos crescer cada vez mais. Coisa boa. Obrigado, viu, Thiago? Foi um prazerzaço. Pessoal, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.